Estamos de volta no programa Viver Direito com a doutora Amanda Ramos, que é especialista em Direito do Trabalho Previdenciário, para falar sobre reforma trabalhista. A gente já começou falando dos fundamentos, das justificativas, da introdução sobre o contexto da reforma trabalhista e falamos sobre um dos pontos que ela trouxe de maior relevância, que era a jornada intermitente. Agora a gente vai entrar para outros pontos de grande relevância. Eu acho que a gente pode começar por aquele da jornada 12 por 36, mas tinha mais. Sim, temos a jornada 12 por 36, temos também o intervalo entre a jornada. Gestante, lactante. Isso, o trabalho em locais insalubres da gestante, da lactante e as férias. Ah, as férias eu acho que eu acho que, exatamente. Mas vamos começar então pelo 12 por 36, pra gente seguir aquela ordem. A jornada 12 por 36, ela já existia, mas não era positivada, ou seja, ela não era prevista em lei. As convenções coletivas e os acordos coletivos que traziam essa previsão. Então, as pessoas que trabalham, desculpa interromper, então as pessoas que trabalham 12 por 36 não é porque está escrito na CLT. Não. É porque está escrito numa convenção, num outro regimento. Exatamente. E o TST, relativamente recentemente... Que é o Tribunal Superior do Trabalho. Isso. Ele editou uma súmula regulamentando, entre aspas, porque é uma súmula, a questão do trabalho da jornada 12 por 36, prevendo que só seria aceita se prevista em instrumento normativo, né, instrumento coletivo, deveria ser respeitado o intervalo intra-jornada de 1 hora, que é o intervalo do almoço, descanso do trabalhador, que os feriados seriam pagos em dobro e os domingos não. Essa é a previsão da súmula do TST sobre o assunto. Veio agora a reforma trabalhista e modificou completamente essa súmula. Ela admite agora o trabalho sim em jornada 12 por 36, tal qual o TST, mas permite que o intervalo entre a jornada seja gozado ou indenizado. Ou seja, o trabalhador pode trabalhar 12 horas consecutivas sem ter 1 hora de intervalo para descanso e alimentação. E também os feriados. Teve uma mudança em relação aos feriados. Porque, antes de entrar nessa questão dos feriados, porque as pessoas pensam assim, mas é desumano eu trabalhar direto, e isso talvez deve também ter gerado algum tipo de polêmica, não sei. Sim, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, tem aqueles trabalhadores que pedem, inclusive, que querem, por exemplo, já que prevalece esse acordo, eles falam, não, eu posso dobrar. Como é que é? É isso também ou não? Não. Tá. A jornada 12 por 36 mesmo. É 12 horas de trabalho por 36 de descanso. A questão é o intervalo para você descansar e se alimentar. Tá, entendi. Que você pode não gozá-lo, aí uma faculdade... Mas aí você ficar 12 horas sem comer? 12 horas seguidas. Aí você ganha isso indenizado, né? 1 hora a mais de trabalho. Tipo como se fosse 1 hora extra. Isso. Ou você pode, o empregador, obviamente, pode te conceder essa 1 hora para você descansar. O que não tem mais é a obrigatoriedade da concessão desse intervalo. E também teve uma mudança em relação ao feriado, que antes era pago em dobro, se trabalhado, e agora não é mais. Ele é pago normalmente e entende-se que as 36 horas de descanso já estão compensando esse trabalho no feriado. Como normalmente o que a gente vê é uma proteção mesmo ao trabalhador, e que a gente sempre pensa em algo que possa beneficiar o trabalhador, é como se fosse uma regressão, então. Exatamente. Isso eu acho que o maior cerne da discussão é justamente esse, porque a reforma mexeu no principal princípio basilar mesmo do direito do trabalho, que é o princípio da proteção. Entendi. Exatamente isso. Mas vamos seguir, porque temos muitos assuntos. Exatamente. Fica aí a reflexão. Exatamente. A gente pode falar agora do intervalo entre a jornada, que antes era de 1 hora para jornadas acima de 6 horas. Né? Nas jornadas até 6 horas você tinha direito a 15 minutos. Isso continua. Nas jornadas acima de 6 horas, 1 hora de intervalo. Isso continua. Mas a convenção coletiva da categoria pode reduzir esse intervalo para meia hora. E aí você continua... Pode ser também que haja uma redução na jornada, ao invés de você trabalhar até, por exemplo, às 5 horas, você trabalha até às 4h30, porque uma hora antes estava dentro da jornada. Então, por exemplo, eram 6 horas com 1 hora de intervalo. Sim. Então agora pode ser, por exemplo, 5h30 com meia hora de intervalo. 6 horas e meia com meia hora de intervalo. Porque a jornada tem que ser acima de 6 horas. Calculei errado. Então, 6 horas e meia com meia hora de intervalo. Exatamente. Entendi. Mas isso se combinado se acordado também pelo trabalhador.
tem que estar na convenção coletiva. Não pode ser acordo individual entre o empregado e o empregador. Tem que ser por meio da convenção coletiva ou do acordo coletivo da categoria. Uma possibilidade que a convenção coletiva... Exatamente. Okay. Para algumas funções é até interessante. Por exemplo, o motorista de ônibus coletivo, para ele parar uma hora, muitas vezes é difícil. E as convenções coletivas dele até já previam sobre isso. Então, agora tem uma possibilidade legal, porque o TST tinha na convenção, mas não tinha uma lei que validava. Exatamente. Sim, entendi agora. Agora tem essa previsão legal. Ótimo, interessante. Exatamente. E tem as gestantes e lactantes? Isso, essa foi uma controvérsia grande também. Porque veio a lei, falou um monte de bobagem, e aí veio a medida provisória, 2 ou 3 dias depois que a lei entrou em vigor, e mudou um monte de coisas, inclusive a questão do trabalho da lactante. O que então que e mudou? Da gestante. Bom, como que ficou então, no final das contas? No final das contas. Isso, como que ficou? A lactante, que é a mãe que está amamentando, ela pode trabalhar em condições insalubres, desde que seja em grau mínimo ou médio e que tenha um atestado de saúde emitido pelo médico de confiança da mãe que permita. Fora isso, ela não vai poder trabalhar. Então, ela tem que mostrar assim, olha, médico, eu trabalho nesse ambiente insalubre. Isso. O médico vai verificar se aquele ambiente não prejudica, por exemplo, o bebê. Exatamente. E que isso permite com que ela trabalhe naquele ambiente, ela leve o atestado. Isso. E aí, então, ok. Exatamente. Já grávida... Porque antes não era assim. Não mas eu não podia em hipótese alguma. A gente não tinha essa previsão na lei. A gente recomendava que não acontecesse. Mas não tinha uma regulamentação. Exatamente. E para a grávida, ela não vai trabalhar também, em nenhuma condição, a não ser que tenha o atestado de saúde atestando que ela está em condições de trabalhar. Ah, sim, ótimo. E aquele tema que não quer calar, das férias? As férias. As férias, as pessoas já começam as férias e já com saudade. Porque exatamente. As pessoas já ficam, tá chegando minhas férias, ai meu Deus, as férias já tá acabando. As férias. Como era antes a regra? As férias eram concedidas em um só período de 30 dias. Regra geral. Você poderia gozar 20, vender os 10 dias. Agora você pode dividir as suas férias em até 3 períodos. Desde que um não seja inferior a 14 dias e os outros 2 não sejam inferiores a 5 dias corridos. Então pode ser 10... Pode ser 15. É isso que eu ia falar, porque não pode ser menos de 14? Ou pode ser, não pode ser menos de 14 e nem menos de 5. Os 3 períodos. Um período de 14 e os 2 outros de 5. Ah, sim, entendi. Então pode ser um de 15 sim. E 2 de 10. Ah, não, 10 não pode, né? Um de 7 e um de 8. Um de 7 e um de 8. Exatamente. Tá vendo, gente? Eu com conta, uma beleza, né? Mas vamos recapitular, então, para ficar mais resumidinho para as pessoas. Você pode agora dividir as suas férias em 3 períodos, desde que um não seja inferior a 14 dias e os outros 2 não inferiores a 5 dias Entendi. corridos. Então aí vocês combinam lá, faz as contas junto, bonitinho, direitinho no papel, não precisa ser assim espontaneamente, né? E dá certo. Exatamente. E onde eles podem obter essas informações? Porque, como você disse, além desses artigos que inicialmente iriam ser modificados, foram mais de 100 dispositivos. Exatamente. Então tem outras questões também, né, nessa reforma trabalhista a serem analisadas. Eles podem verificar onde? No site do Planalto. Né? Tem lá eu vou deixar aqui para vocês, compilada, com todas essas alterações, com tudo isso que foi falado aqui agora. Ótimo. Amanda, muito obrigada. Eu que agradeço, mesmo, por ter vindo, por ter compartilhado desse conhecimento conosco. Então, fica aí a dica para vocês. Vamos deixar o site aqui do Planalto para vocês entrarem, verificarem direitinho. Amanda se colocou à disposição também, tem um e-mail aqui do escritório para esclarecer alguma dúvida que vocês tiverem. Eu agradeço mais uma vez por vocês terem ficado conosco até aqui. Continue também assistindo o programa, sempre com convidado especial. Não deixe de passar no Espaço K para cuidar dos seus cabelos e mexendo modas, sempre com um look lindo para o nosso programa. Até a próxima!